Bom, como eu estava dizendo, meu nome é Vitória, eu estou no 4º ano de Física Computacional aqui no Instituto de Física. Eu sou fundadora e presidente atual do Clube de Astronomia do Instituto de Física. A gente criou ele em 2016 e essa palestra que eu vou apresentar agora, ela era um formato de workshop que eu passei para eles, porque o pessoal queria saber, tipo, programar alguma coisinha em Python e tal, mas quando o pessoal me convidou para fazer essa palestra aqui, eu pensei, acho que o pessoal que vai no evento de Python provavelmente sabe programar em Python. Então eu vou cortar as partes que eu ensino Python e vou botar coisas mais interessantes. E, bom, por que Python na astronomia? Eu não sei de que área vocês são, mas provavelmente vocês devem saber que o Python está invadindo o mundo da ciência com bastante força. E tipo, a astronomia não está fora disso. Você está encontrando Python hoje em dia na astronomia nos lugares mais improváveis possíveis. E eu vou mostrar um pouco para vocês agora. Isso aqui, vou passar aqui. Bom, como que era feita a astronomia antes que a gente usasse computadores e essas coisas? Antigamente, a astronomia era feita sentado no banquinho, dando uma olhadinha ali no telescópio. Aí eu pego o desenho que eu vi. Esse aqui, por exemplo, era um desenho das marcas das manchas solares. Eles estudavam desenhando e tal. Então, para você ser astrônomo, naquela época, você tinha que ser um bom desenhista, né? Porque você tinha que desenhar tudo que você estava vendo. Outros jeitos também que a astronomia era feita era por meio de obras de arte gigante, que nem o Stonehenge, que até hoje ninguém sabe para que serve, mas ele é claramente um monumento arqueoastronômico. O pessoal media os equinócios pelo Stonehenge, apesar que acharam uns ossos lá, então talvez eles faziam outras coisas também, mas isso não vem ao caso. E esse aqui, por exemplo, é um desenho de Galileu, quando ele parava para observar Saturno. Então ele desenhava e fazia as bolinhas e tudo. Então os caras tinham que ser muito desenhistas. E nem todo mundo é bom em desenho, né? Então, como que a astronomia ela vem sendo feita agora como os seres humanos normais que não necessariamente tem que ficar olhando para as coisas? Atualmente, o astrônomo fica na frente do computador. Ele não fica olhando para um telescópio, ele não fica olhando galáxia, ele não fica olhando estrela o dia inteiro. Ele senta no computador e vê um monte de número chato. É triste? Mas nem tanto. Atualmente a gente tem uns aparelhos muito legais também. Esse aqui é o Hubble, não sei se vocês conhecem, mas o telescópio espacial Hubble ele foi um dos mais importantes na história da astronomia atual. Ele descobriu muita coisa. Eu até anotei aqui coisas que ele descobriu. Ele ajudou na descoberta da idade do universo, que é 14 bilhões, no caso. Ele ajudou na descoberta de alguns exoplanetas. Ele ajudou a descobrir a energia escura, porque com as medidas do Hubble a gente conseguiu ver que existe uma força atuando contra a gravidade, ajudando na expansão do universo. Ninguém sabe muito bem o que é, sabe? Mas está lá, então a gente aceita. E esse aqui é um telescópio terrestre. Eles são diferentes, né? Esse aqui tá voando, esse não. Voando no espaço. E os telescópios terrestres podem ser os radiotelescópios, ou os telescópios que você pega realmente imagens e tal. Os radiotelescópios geralmente são aqueles telescópios que a gente usa para ver ruídos, etc. E, bom, falando um pouco mais do Hubble, esse gráfico mostra um pouco o alcance dele em relação ao quanto a gente conseguiu ver do universo graças a ele. Ali em 1990 a gente tinha os Ground-Based Observatories, que são os telescópios terrestres, e a gente conseguia enxergar até certo ponto, mais ou menos ali. E depois, com o Hubble, a gente conseguiu ir um pouco mais longe. Aqui, a gente conseguiu ver... é muito engraçado, porque quando a gente olha essas fitas de medida aqui, elas são em anos, né? Então, a gente conseguiu com o Hubble ver até aqui mais ou menos, sei lá, alguns bilhões de anos. E depois com o Ultra Deep Field, que ele foi vendo em campos mais profundos, mais profundos, mais profundos, ele foi vendo cada vez mais as galáxias, descobrindo mais como essas galáxias estavam formando clusters de galáxias, formas das galáxias, etc. E
Aqui no futuro tem um spoiler. Tem o James Webb Space Telescope, que eu vou falar dele depois. E estima-se que ele vai ver um pouco mais longe que o Hubble. Ele é um competidor aí. Essa imagem, por exemplo, ela foi tirada pelo Hubble. Ela é a soma de várias fotos. Ele demorou 10 dias para tirar essa imagem toda. Ela é a soma de várias fotos pequenininhas. E na época que ele tirou, essa foi a foto mais próxima do universo primitivo que a gente podia ter. Então, é de um lugar bem longe. E aqui a gente pode ver que tem muitas e muitas e muitas e muitas galáxiazinhas. Isso tudo, todos esses pontinhos são galáxias, tá, pessoal? Porque são muitas. Aí, depois do Hubble, que o Hubble agora, né, temos outras coisas além dele. A gente tem o Kepler, que é um outro telescópio muito legal. O Kepler é um caçador de exoplanetas. Ele procura por exoplanetas e ele já descobriu vários exoplanetas muito legais. Inclusive uma descoberta bem famosinha, que eu vou falar já já. Tem esse que eu mencionei, que é um dos telescópios do futuro, que é o James Webb Space Telescope, que está para ficar pronto. E falando um pouco mais do Kepler, a gente viu, eu não sei se vocês viram, acho que todo mundo viu, porque bombou na rede social. O TRAPPIST-1 é um sistema que o Kepler descobriu, e é uma estrela com 7 planetas, e ele descobriu todos os planetinhas e tal, e tem alguns planetas que estão na zona habitável. É um sistema muito peculiar, né? Esses 7 planetas têm características muito interessantes. E essa imagem, ela não é uma imagem que o Kepler tirou, obviamente. Ela é uma imagem feita por um artista. Porque a gente não vê as coisas assim na astronomia. As coisas são... Ainda precisamos de desenhistas, sabe? Isso aqui foi o que o Kepler viu. Como podemos ver, tem um planeta aqui, outro aqui, outro aqui. Tá vendo? É super visível. E é assim que as imagens geralmente são vistas por esses telescópios e essas coisas. Depende muito do tipo de telescópio também. Tem alguns telescópios que eles são programados para pegar dados diferentes do que os outros. E o que o Kepler pega, na verdade, além disso, é uma tabela de dados espectrográficos, um monte de dados. E aí, essa tabela de dados é o que ajuda os artistas a fazer a imagem do slide anterior. A fazer uma coisinha bonita, que é esse solzinho, até parece que ele está com um olhinho, só falta fazer uma boquinha nele aqui. E isso tudo foi feito graças aos dados que o Kepler pegou. E aí, pessoal, entra o assunto da palestra. Vocês sabiam que a maior parte dos dados do Kepler é processado em Python? Olha aqui. Top Languages. Esse é o GitHub público do Kepler. Vocês podem entrar e ver todos os códigos que eles usaram. E esses códigos são em Python. Ou seja, C, Makefile, obviamente. E no Jupyter também. Eu não sei se... Sei lá, eu acho que vocês gostam do Jupyter, que tem gente que tem preconceito, mas... Jupyter é legal. E o pessoal usa bastante na astronomia. E o outro telescópio que está para ser lançado, ele é o James Webb Space Telescope. Ele está para ser um dos sucessores do Hubble. E para ser um sucessor do Hubble, ele tem que ser bom. Tipo, ele não pode brincar, entendeu? Ele é enorme. Ele tem um diâmetro 2,5 vezes maior que o diâmetro do Hubble. E isso significa que a área de espelho deles é mais ou menos 6 vezes maior que a do Hubble. Então ele vai conseguir pegar muito mais informação que o Hubble e ele vai conseguir ver os lugares mais longe. Ele vai ser especializado no infravermelho também, então ele vai pegar muita informação no infrared para o cálculo de dados. Ele está programado para ser lançado em 2020. Ano passado ele estava programado para ser lançado esse ano. Aí, a gente não sabe, né, o que aconteceu, mas é isso. E, bom, teoricamente é o telescópio do futuro, quer dizer, o telescópio espacial do futuro. Então, se a gente para pensar, o que vai processar os dados desse bicho? Vai ser processado em Python. Opa,
Funcionou! Ah, rapaz, funcionou. Aí, aqui, como vocês podem ver, tem um código de calibração dele, e está disponível para quem quiser olhar. Ele está em Python. Ele está no Jupyter Notebook, aqui. Está escrito na hashtag Python, não está escrito Python aqui, mas eu duvido que seja em Julia ou Ruby, então provavelmente é Python. E aqui, um outro telescópio. Esse é um telescópio terrestre. Ele está vindo para quebrar tudo também. Ele é imenso. A ideia desse telescópio é ser mais ou menos a maior câmera digital já criada. E a CCD dele tem mais ou menos o tamanho de um ser humano. Então o negócio é muito grande. Ele não é pouco grande. Aqui tem um humaninho aqui perto dele. O bicho é muito grande mesmo. A câmera dele vai ter uma resolução de 3 gigapixels. É um negocião. E ele vai ter 2 exposições a cada 30 segundos. O que significa que ele vai ficar 10 anos em funcionamento. Isso significa que a gente vai ter centenas de petabytes de memória, de dados e fotos capturadas por ele. Aí, você para pensar como que seria a resolução de uma foto desse bicho. E é assustador. Porque para você ter 3 gigapixels, para você conseguir ver em alta resolução, você precisaria de aproximadamente 1.500 TV em HD. Eu fico extremamente perturbada de olhar para essa TV em HD minúscula, imagina grande. Então, vai ser terrível, de bom. Aí, esse aqui é o GitHub dele também, ele é público. Eu só tirei um print sabe, tipo, você entrou ali, eu nem dei o scroll porque tem muita coisa. E se vocês quiserem mexer tudo aqui, ó, Python, esse aqui também é Python. Aí aqui tem as top languages dele, Python, Shell, Tex, C++, Jupyter. E a gente consegue ver como o Python está entrando no meio da astronomia com força por meio desses códigos que a gente vai ver que vai processar os dados desses telescópios. E são dados importantíssimos e são telescópios extremamente atuais. São os novos Transformers da astronomia, sabe? Então, teoricamente, eles vão ser bons demais. E esse gráfico eu tirei da apresentação do... Deixa eu lembrar o nome dele, peraí. Jake Van Der Plas. É um cara muito legal. Ele apresentou 2 palestras na PyCon de 2017. E uma delas era Por que os astrônomos amam Python? E ele mostrou esse gráfico. Aqui a gente vê como o Python está decolando. Python é o vermelho aqui. Em verde a gente tem MATLAB, é pago, ninguém se importa. Aqui a gente tem o falecido Fortran, que Deus o tenha. IDL. E aqui o Python, ó, só indo, matando todos os outros. E assim que é bom, porque o Python é uma linguagem muito mais aceitável, eu acho, para usar nessas situações. Então, por que Python? Por que o Python na astronomia? Uma coisa muito importante que fez os cientistas e principalmente os astrônomos entrarem de cabeça no Python foi o fato dele ter essa capacidade de interpolação com as outras linguagens. Então, eu não vou perder, tipo, algumas funções que seriam úteis para mim no C, ou algumas funções que, sei lá, eu não vou ter que fazer 2 códigos, entendeu? Eu vou poder interpolar eles e seguir meu trabalho. Outra coisa é que o Python é de fácil entendimento. Cara, tempo é dinheiro, entendeu? Eu tô lá entendendo meu código, eu tô lendo meu código, eu quero entender ele. Sei lá, na 3ª vez que eu ler, tudo bem, mas eu quero entender ele 1 hora, não na 50ª vez que eu ler. E isso é muito útil para agilizar nosso tempo e nossa vida. Ele também é de fácil acesso, graças a Deus, open source. Então, isso torna o Python muito mais disseminável, inclusive na academia, porque eu quero mostrar um código para o meu amigo, que ele está tendo problema para reduzir um espectro, ele vai lá, pega o meu código em Python, ele entende meu código em Python, ele pode reproduzir o meu código em Python, e de graça, porque é open source, ele vai entender porque é fácil, e sucesso. E outra coisa que é muito importante, que todo mundo ama, são os packages, né? E hoje, o package de astronomia é um negócio que é assustador de tanto que tem. Ah, aqui tem uma tinha legal. Por que você não usa o C ao invés de Python? É tão mais fácil. Fácil não, rápido. Por que você não usa um avião ao invés de um carro? Então, mais rápido.
Necessidades. Aqui tem um depoimento desse pythonista extraordinário, David Beasley. Ele é autor de um livro que chama Python Cookbook. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro que tem um coelhinho na capa. Ele é super Tumblr, assim, o livro dele, visualmente falando. Foi o primeiro livro de Python que eu peguei pra ver, e depois que eu vi essa frase dele, eu achei incrível. E ele fala, eu traduzi meio grosseiramente, e ele diz: os cientistas trabalham com uma ampla variedade de sistemas, desde códigos de simulações, pacotes de análise de dados, bancos de dados, ferramentas de visualização e softwares desenvolvidos localmente. Cada um deles apresenta ao usuário um conjunto diferente de diferentes interfaces e um conjunto de interfaces de formação. Eu traduzi bem por cima. E, como resultado, um cientista deve passar um bom tempo tentando fazer esses componentes trabalharem juntos de alguma maneira. E é aí que o Python entra, porque ele torna essa tarefa de fazer os componentes trabalharem juntos de alguma maneira muito mais fácil. Como eu disse, eu fiz essa palestra em Informatica Workshop para o pessoal do Clube de Astronomia. Eles não conhecem nenhum package de Python. Eu queria mostrar para eles alguns packages legais. E eu mencionei a NumPy, obviamente, a SciPy, o PyLab, o Matplotlib, que são packages incrivelmente úteis para a ciência. E aí tem os AstroPacks, que tem muitos, mas tipo muitos. E o mais legal, que eu já brinquei bastante, foi o AstroPy, o SunPy, que é legal para ver coisas, estudar o Sol e espectro coisas, né? E tem mais dezenas de outros, eu abro o link no final e mostro para vocês, só para não sair. Aqui tem uma grande variedade de bibliotecas que a gente geralmente usa na astronomia. Não só na astronomia, porque tem o BioPython ali também. Então, AstroPy, GeoPy, SunPy, blá blá blá. Vocês devem conhecer muitas dessas bibliotecas. E eu acho que, sei lá, eu queria tirar tipo, um mês da minha vida para cada biblioteca só para brincar e descobrir, porque elas são muito legais. Outra coisa famosinha que aconteceu, eu não sei se vocês viram, provavelmente viram, mas as ondas gravitacionais vieram bombando e tal, e principalmente na física, a gente da física sentiu bastante o impacto dela. E eu não sei se vocês notaram, chegaram a ler o artigo e as publications dela, mas eu me deparei com isso. E quem usa o Jupyter sabe que isso é claramente Jupyter. Eles nem, tipo, mudaram a cor, sabe? Botaram o padrão mesmo. Eu achei muito bom. Eu me senti mais humana, sabe? Eu falei, nossa, eu posso fazer isso no Jupyter. E aqui, por exemplo, isso é muito Jupyter. Eu fiquei impressionada, felicíssima quando eu vi. O LIGO também, LIGO, né? Eles têm um site de tutorial para quem quer brincar com análise de dados, que é o que a gente principalmente faz em astronomia e Python. O Python ele é usado para fazer a análise de dados que todos esses telescópios e equipamentos que a gente tem coletam, né? E aqui eles têm uma página muito legal, se vocês quiserem acessar, eu tenho o link depois. E bom, eu acho que essa palestra vai ser um pouco mais curta do que eu imaginava, porque eu tô chegando no final. Agora eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal com o Python na astronomia, que eu entrei na física computacional porque eu queria ser astrônoma, e aí eu falei, como hoje em dia o astrônomo fica na frente do computador, nada mais legal do que ser um físico que fica na frente do computador, em teoria. E aí eu tive algumas experiências com Python na astronomia. Essa foi minha primeira experiência. No meu segundo ano eu decidi que eu queria estudar espectroscopia estelar. E aí encontrei um professor aqui da cidade, e eu fui pedir para ele me orientar e tal, ele me explicou. E quando a gente se reuniu na primeira vez, ele falou, mas minha primeira tarefa para você vai ser instalar 3 programas na verdade, e você vai levar um tempo, assim, o pessoal geralmente leva um mês, porque tem que instalar no terminal, tem que escrever linha de código. Aí eu olhei pra ele, falei, eu sou princesa do Linux, o que ele tá falando? Eu vou instalar um dia isso aí. Falei, beleza, vou instalar um dia. Passou um dia, passou 2, passou 2 semanas, passou um mês, passou 2 meses. Eu não consegui instalar o negócio, porque não dava. Eu tive que, sei lá, eu inventava subdiretório fantasma pra ele instalar, e ele não instalava. E aí quando eu consegui instalar, eu fui tentar mexer no programa. O programa chama IRAF. Esse não foi tão difícil, o outro foi mais difícil, mas
eu fui tentar mexer nesse enquanto eu instalava o outro. E esse aqui é um redutor de espectro. E eu tinha os dados do espectro do Sol e a minha tarefa era reduzir o espectro do Sol para ver mais ou menos as linhas de absorção, para ver elementos, essas coisas. Esse aqui é a carinha dele, é a carinha do programa. É super assustador. Eu não sentia nem um pouco de vontade de mexer, porque se você errava aqui uma palavrinha na linha, você já tinha que escrever de novo. E aí você perdia todo o tempo escrevendo. E depois que eu cheguei no final, no final das minhas tentativas, eu falei, eu cansei de tentar esse programa, e tentar esse projeto, etc. Eu falei, vou deixar pra lá, talvez eu não queira mais ser astrofísica de espectro coisas. Talvez eu queira ir para outra área da astrofísica. E aí eu descobri, uma questão de um mês depois que eu falei pro professor que eu não queria mais, que tinha uma biblioteca do Python que fazia tudo isso no Jupyter, sabe? E eu sofrendo aqui. E aí eu descobri a PyRef, que ela tem as ferramentas do IRAF, né, que é o programa. E eu precisava ter o programa instalado, mas eu podia usar todo ele na interface aqui do PyRef. E aqui, use PyRef pra mostrar o espectro. Quando eu vi isso, eu falei, nossa. Sabe, é coisa de um link que a gente não clica. E aí tinha esse também. Esse programa, ele chamava Moog. Até hoje eu não sei pra que ele serve, porque eu nunca consegui instalar ele. Mas eu descobri que tem uma biblioteca com as funções dele, então eu não precisava instalar ele. E esse programa em especial, ele é um programa que, sei lá, acho que 15 pessoas no mundo devem usar ele, porque não tinha um tutorial na internet de como instalar. E ele era um programa de uma mulher, eu não sei de onde ela é, uma astrofísica, e ela que fez esse programa. E ele, teoricamente, era pago, mas o meu orientador, ele tinha o programa, então ele me passou, mas eu não consegui instalar o negócio. E eu descobri depois também que tinha em Python. E aí eu falei, nossa, eu desisti do negócio que eu queria tanto, porque eu não estava conseguindo, que eu achei que ia ser possível nas minhas condições de hardware, né? E no fim das contas era só eu ter pythonizado um pouco mais a situação. Atualmente, eu tenho eu faço um projeto de iniciação, que é com análise e reconhecimento de padrões em shapes de galáxia. Eu não sei o quanto vocês sabem de galáxia, mas eu vou mostrar aqui mais ou menos um pouco. A gente tem alguns tipos de galáxia e a gente classifica elas em relação à morfologia. A morfologia é o quê? O jeito que os bracinhos delas estão espaçados. Essa aqui, bonitinha, é a Via Láctea. Essa aqui é uma espiral, como vocês podem ver, ela é espiral, barrada, porque ela tem uma barrinha no centro, certo? Essa aqui a gente chama de elíptica, porque ela é elíptica. E essa aqui é só espiral, porque ela não tem a barrinha, tá vendo? Que nem a Via Láctea, e ela é só espiral. E um dos grandes problemas na astronomia atual, a astronomia galáctica, é tentar caracterizar essas galáxias, porque isso que a gente está vendo, sempre que vocês verem uma imagem astronômica, lembre-se que é muito mais, 99% de chance dela ser uma manifestação artística e não algo real. Porque a imagem real dessas galáxias não é nada a ver com isso. É parecidinho, mas essa aqui, basicamente, que eu vou tentar fazer. Calma, gente, essa não é a imagem dela. Essa é a separação de Hubble. Hubble fez essa classificação de elíptica, aí tem vários tipos de elíptica, aí tem os tipos de espiral barrada, e tem também as irregulares, que não tem forma nenhuma, porque provavelmente elas colidiram com outra galáxia, e aí elas viraram uma geleca estranha. E isso são as imagens de galáxia que a gente trabalha. Como vocês podem ver, é facinho de identificar se isso é elíptico, se isso é espiral. Vocês conseguem ver bracinho ou barra em algum lugar aqui? Essa aqui tem levemente bracinhos, né? Mas levemente, assim. Essa aqui, se me falassem que isso aqui é uma galáxia no ensino médio, eu ia dar risada. Isso aqui é uma irregular. Só que aí eu olho pra essa e falo, eita, parece tudo a mesma coisa. E o que eu tava tentando fazer com o meu algoritmo? Com o meu algoritmo, eu tava tentando achar... eu estava tratando essas imagens e passando alguns filtros e dados estatísticos, métodos estatísticos nela, para tentar ver o shape. Para ver mais ou menos quais eram as mudanças bruscas de formato que elas tinham. E com essas mudanças bruscas de formato, eu ia fazer mais ou menos uma tabela, como
é feita a astronomia hoje em dia, com tabela e gráfico, e eu ia tentar fazer uma espécie de rede neural para aprender a separar elas. Ia ser um negócio complicado, provavelmente vai ser. E é muito difícil tentar achar um shape para elas. No momento eu tô passando uns filtros em cima para ver se, sei lá, se ajuda, mas esse problema de classificação de galáxias, ele é um negócio sério, ainda ninguém conseguiu fazer nenhum programa que realmente categorizasse. Tem alguns programas que eles chegaram perto, mas eles completamente esquecem de alguns tipos de galáxia. Eles não têm um acerto muito grande também em relação a elas. Eu não sei como a gente pode avaliar os acertos, porque o jeito de avaliar o acerto seria olhando na tabela de onde eu pego as imagens de galáxia e onde fala, tipo, essa é a espiral, essa é a... Porque eu olhando, eu não sei se eu consigo categorizar, entendeu? Ainda assim é muito difícil. Eu acho que a gente precisaria condições melhores de hardware, que é como eu estava dizendo para o meu projeto anterior, que provavelmente vai ser resolvido com esses novos telescópios que vão ser mandados, que estão sendo construídos, e talvez a gente consiga imagens melhores. Bom, aqui eu tenho as fontes de tudo que eu fiz, né? Esse aqui é o que eu mencionei, tem a palestra do Jake Van Der Plas, porque os astrônomos amam Python. É uma palestra muito legal para quem tem interesse. Ele fala bastante, ele escreveu vários livros, na verdade, sobre Python, livros sobre análise de dados. Inclusive, ele escreveu um livro com o mesmo design Tumblr do David, que é do Python Cookbook, que é aquele coelhinho bonitinho. E ele tem outra palestra também, que é The Unexpected Effectiveness of Python in Science, que ele fala como o Python entrou de repente e começou a mandar em todo mundo e ninguém mais vive seu Python hoje em dia. Aí aqui tem o site do League Tutorial, quem quiser mexer. E aqui tem os links do Git que eu mostrei, para quem quiser fuçar, entrar nos códigos e ver, nossa, eu sei fazer isso, sabe? É bem legal. E bom, é isso. E eu vou mostrar os links para vocês depois desse slide. Calma lá. Como eu saio daqui? F11. Obrigada. Aqui tem algumas bibliotecas, se você procura por astronomia em Python. Tem muita. Esse aqui, por exemplo, é uma coleção de ferramentas para astronomia. Outra coleção de AstroPy que eu mencionei. Esse aqui é enfim, bastante coisa. Deep Learning for Astronomers with TensorFlow. Tem muita variedade mesmo. E aí, esse link eu tenho, quem quiser, eu posso disponibilizar. Todos os links, inclusive a palestra. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Temos bastante tempo para dúvidas. Alguém tem? Pergunta? Oi. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Primeiro, você tem esses dados para também, tipo, o uso de Python, essa relação entre os softwares que têm sido usados, né, ao longo do tempo, na física no geral? Tem esses dados também, essa coleta de dados? E outra pergunta você mostrou um outro link? Deve ter. Mas, bom, a outra pergunta é que pode ser uma pergunta meio capciosa e talvez meio difícil em tudo. Eu tive esse insight agora, sim, já que você já estava aqui, você manja astronomia. Mas a pergunta é de física e talvez seja muito simples. Já que não tem arrasto no universo, por que a forma das galáxias são essa espiral, tá ligado? Porque, tipo, se você mexer alguma coisa e tudo mais, ela vai fazer espiral porque vai ter a viscosidade, né? Tudo, mas já que isso não existe no universo, por que a forma das galáxias são assim, sabe? Fica essa dúvida agora. Essa pergunta das galáxias, eu vou responder já porque eu gosto dela. Mas sobre os dados de uso de softwares na física no geral, eu não faço ideia de algum lugar que tenha, mas provavelmente deve ter. É simples, na verdade. Eu acho que é só pegar os artigos, pega nas bases de artigo, por exemplo, bota para procurar a palavra Python ou outras palavras
linguagens, bota C, C++, sabe? E aí você vai encontrar a quantidade de artigo que cita isso. Então, eu acho que dá pra fazer um levantamento por meio disso, mas eu não sei se já existe um levantamento disso. Então, eu teria que descobrir. E agora, sobre as galáxias. Cara, eu gosto muito de galáxia. Galáxia é um negócio muito legal. E essa pergunta, ela foi feita também pelo pessoal do Clube de Astronomia numa palestra que a gente deu sobre astronomia galáctica e extragaláctica. O lance é o seguinte, não se sabe atualmente nem como se formaram as galáxias. Porque não faz sentido, sabe? Imagina-se que no começo era tudo muito homogêneo e estava tudo no seu lugarzinho. E aí, de repente, tudo começou, o espaço começou a ficar perturbado ao ponto das coisas começarem a virar uma espiral, sabe? O porquê do formato delas, o porquê dos formatos específicos. Por exemplo, por que uma galáxia ela é espiral e ela não é elíptica? Sabe? Por que ela é uma espiral barrada, ela não é uma espiral normal? Por que ela... Existe ainda alguns simuladores que eles colidem, por exemplo, uma espiral barrada e ver o tipo de galáxia irregular que ela ia formar. E aí talvez a gente consiga ver mais ou menos as galáxias irregulares e ver que tipo de colisão formou ela, sabe? Mas ainda é um mistério muito grande a formação das galáxias, como ela surgiu, sabe? Porque estrela é um negócio meio que intuitivo. Se a gente pensar, foi condensando, o negócio começou a virar uma catástrofe e foi isso. Mas galáxia não foi condensando e virando uma catástrofe, ela foi fazendo isso e ela é plana. E a gente fica pensando como? Isso ainda é uma questão que ninguém sabe responder. São questões profundas e eu acho que a gente vai demorar muito para responder. Talvez com esses telescópios novos a gente tenha alguma pista, porque o James Webb Space Telescope, que ele vai ser esse telescópio lá, ele vai pegar muito mais informação no infravermelho e ele pretende pegar mais informações sobre a evolução e a história das galáxias. Então, talvez a gente tenha algum vestígio, mas ainda assim não existe um porquê. Uma coisa que talvez a gente possa pensar é que no núcleo de toda a galáxia, tem um buraco negro supermassivo, certo? E eles estão meio que dançando em volta dele, esses bracinhos. Isso é muito legal. Mas se é culpa deles elas serem assim, eu não sei. Eu acho que não. Porque, né? Talvez seja, talvez não seja. Mas eu não faço ideia, realmente. E ninguém faz, acho. São todas suposições. E é muito legal esse assunto e dá pra viajar bastante. Eu espero muito que esses telescópios tragam algumas pistas novas pra gente. Parabéns pela apresentação, bem bacana mesmo. E aproveitando, você poderia sugerir alguns livros de astronomia, sei lá, um Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson? Bom, sugerir livros. Eu não estava pronto para isso, mas eu posso, calma. Depende do quanto você quer sentir a imersão na astronomia. Se você quer estudar astronomia de um modo científico, eu recomendo um livro de um professor, ele é brasileiro, ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele chama Kepler. Os pais pensaram em tudo na vida desse menino, sabe? Tipo, nasceu e eles falaram, é esse. E ele escreveu um livro de astronomia. Chama Astronomia Astrofísica o livro dele, se eu não me engano. É um livro muito legal. Se você quer ter uma base de astronomia, é muito legal começar por ele. No primeiro semestre do clube de astronomia, a gente queria deixar todo mundo mais ou menos nivelado em relação a conhecimentos básicos de astronomia. Então a gente usou esse livro para fazer os tópicos que a gente teria que abordar e tal. E ele é muito legal mesmo. Aí, se você quiser ir um pouco mais para a astronomia filosófica, que você vai ler e falar, caraca, que mundo da hora e tal. E Carl Sagan é muito legal de se ler. Neil deGrasse Tyson, eu não sei se ele tem livro, mas eu parei de gostar dele por motivos pessoais. Eu nem pesquisei se ele tem livros, mas os livros do Carl Sagan são legais. Aí, se você quer entrar em sci-fi tem, assim, dá pra entrar num buraco bem louco, no sci-fi. Pra você um sci-fi legal pra você começar a astronomia talvez seja... Nossa, é muito difícil. Tem muitos sci-fi. Citem sci-fi, pessoal, de astronomia, vocês conhecem? Guia dos Mochileiros é tipo dicionário, não tem como. Todo mundo tem que pegar nele uma vez na vida. Mas, sei lá, como é que chama o rapaz? Esqueci o nome dele. O autor.
Eu ia falar Lovecraft, mas tô bem longe. Calma. Como é que chama? Não, aquele que escreveu o robô. Asimov. Asimov tem umas coisas muito legais também. 2001 é legal. 2001 é legal pra você começar. Perdido em Marte também é bem legal. É surpreendentemente legal. Tem uma série Netflix também, eu sei que você pediu o livro, mas a série de Netflix Mars também é bem legal. Mars, Tem bastante coisa. Oi? Cosmos antigo, Cosmos novo. Cosmos novo é com o Neil deGrasse Tyson. Tá sendo filmado, Neil deGrasse Tyson. Eu gosto de você, mas não tanto. Mas eu gosto de você. Então, é isso. Se ele me assistir, ele não vai ficar chateado. Mas o Netflix tem outras séries legais também. O que eu tava assistindo esses dias? Interestelar eu acho muito legal também, porque é incrivelmente bonito, sabe? E dá umas viajadas loucas. E se vocês quiserem... Então, tudo depende do nível de astronomia que você quer. Se você quiser ir para um nível mais acadêmico, eu sugiro esse do Kepler, que é legal para começar. Mas tem sempre, tipo, vários livros que eu não sei, tipo, citar o autor nem o nome, mas que eu já folhei e achei legal. Você acha que... Você sabe se com a invenção desses telescópios mais avançados, teoricamente a ideia com eles é enxergar mais longe, mas isso significa também que o que a gente enxerga hoje, a gente vai enxergar melhor, numa definição melhor? Por exemplo, a galáxia que você mostrou, que era o desenho do artista, e o que você vê de verdade, aquela imagem real vai ficar melhor de ver até mais ou menos um ponto, quem sabe um dia vai chegar no nível do que é o desenho artístico? Eu acho que não. Eu acho que nunca vai chegar no nível do desenho artístico, porque pra chegar no nível do desenho artístico, a gente cata mais ou menos essa galáxia, aquela galáxia estranha que eu mostrei, essas, e passa 1 milhão de filtros coloridos em cima, e tira contraste, reduz, e aí ela chega nisso. Ela chega nisso. Mas eu acho que assim, eles vão conseguir pegar mais informação. Com mais informação significa que vai ter mais dados. Com mais dados, talvez a gente tenha mais informação na imagem. Quanto mais informação na imagem, talvez mais bonito fique, entendeu? Mas eu não sei dizer se a resolução vai ficar melhor. Provavelmente vai, mas eu não tenho certeza. Esperamos que fique, porque isso é bem triste. Agora fica outra dúvida. O que você espera ver, então, quando tipo, o limite de essa distância, né, que você consegue enxergar, ultrapassar a idade esperada aí do universo, assim, em anos, assim, né, correspondência? Falou que é uma, as duas? As duas, né? 2 por 1. Aí, bom, a opinião científica, quando eles chegarem, eu acho que eles não vão chegarem na beirada. Nunca, assim, porque não tem beirada, sabe? Eu acho que ela tá em expansão sempre, o universo tá expandindo. A gente não sabe até onde ele vai expandir. Cara, cosmologia, esses assuntos fazem parte de cosmologia. E eu brinco que cosmologia é o quartinho escuro da casa que a gente não entra, sabe? A não ser que a gente esteja muito preparado, porque eu não tenho coragem. Eu entro e começo a ficar depressivo. Gente, eu acho que eu não existo, entendeu? Porque não faz sentido. Ele tá expandindo. E aí eu não sei até que ponto eles vão conseguir enxergar. Assim, agora a minha opinião pessoal. Vou passar vergonha mesmo. A minha opinião pessoal é que se eu chegar na beirada, talvez eu encontre algo. Eu não sei o quê. Sei lá, existem muitas teorias. Tem teoria de que existem várias bolhas de universo, multiversos, assim, tipo... Como se fosse uma água com gás, sabe? Várias bolinhas, assim. E os universos estão assim, e o buraco negro conecta eles. Eu não faço ideia. Mas eles provavelmente vão ver coisas mais antigas. Porque se você parar pra pensar também... Quanto mais longe a gente vai, quanto mais longe a gente enxerga, significa que a luz tem uma certa... Ela tem um certo tempo para chegar até nós. Na verdade, ela tem muito tempo para chegar até nós. Por exemplo, 4 bilhões de anos até aqui é o que a luz chegou, entendeu? E eu não faço ideia, de verdade. Dá para achar muita coisa, mas também não dá para não achar nada. A gente pode ficar extremamente feliz ou extremamente frustrado. Eu não sei, eu tô muito contente se eles conseguirem ver umas galáxias melhor. Ver mais que isso, eu acho que já é um sonho de princesa, assim, que não vai ser fácil. Mais alguma dúvida? Pergunta? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, então, aplausos para Vitória.